Nesse vídeo vamos ver um fato sobre cada uma das 16 seleções da Copa América. Uma curiosidade que você provavelmente não sabia, mas agora vai conhecer. Começando com uma das maiores favoritas para conquistar o título, a Argentina. Os atuais campeões mundiais são simplesmente a seleção mais vitoriosa da história da Copa América. Eles têm 15 títulos e 14 vices. Além disso, são a seleção com mais vitórias. Nenhum país ganhou mais jogos de Copa América que a Argentina. E no momento que o Messi pisou em campo contra o Canadá, ele se tornou o jogador com mais partidas da história do torneio, passando o chileno Livingston, que tinha esse recorde desde os anos 50. E se a Argentina é uma das favoritas por título, a Bolívia é literalmente a seleção mais fraca. Entre todas as seleções da Copa América, a Bolívia é a pior no ranking da FIFA. Além disso, a Bolívia é a seleção com o menor valor de mercado do torneio. Somando todos os jogadores, não chega nem a 20 milhões de euros. Só o Andrés Pereira sozinho tem um valor de mercado maior do que toda a seleção boliviana. Que loucura. Mas acredite se quiser, eles têm um título de Copa América. Ganharam a taça em 1963. Então é o campeão com a maior seca de título. E foi bem nessa época do título da Bolívia que o nosso Brasil passava pela maior seca de todas. A gente vê o Brasil hoje como um time que sempre vai longe na Copa América. Mas o que muita gente não sabe é que a seleção já ficou décadas sem ganhar. Lá atrás, em 1949, o Brasil foi campeão, tendo literalmente uma das melhores campanhas da história, marcando 39 gols em 7 jogos. Só que depois disso, simplesmente parou de ganhar. Depois dessa de 49, a nossa próxima taça de Copa América só foi vir em 1989, 40 anos depois. Isso aconteceu porque a seleção ficou anos priorizando outros torneios, como eliminatórias para a Copa e Copa do Mundo. Então teve várias vezes que foi com time misto ou reserva. O Pelé só jogou uma vez, quando ainda era novo em 1959 e foi o artilheiro com 8 gols. Mas acabou com o vice e depois disso nunca mais disputou. Pois é, o Pelé não tem título de Copa América. Agora, se a gente fazer um ranking de títulos só de conquistas depois de 89, o Brasil é o que mais ganhou. Desde 89, a gente conquistou 6 títulos, enquanto que a Argentina levou 3 e o Uruguai só 2. Então, continuando nossa lista, depois do Brasil, bora ver um fato sobre o Canadá, que joga a Copa América pela primeira vez. É o único estreante do torneio. Agora, em Copa do Mundo, eles já apareceram 2 vezes. Só que não tem um bom retrospecto. Em literalmente todas as 6 partidas que disputaram na Copa, eles perderam. Nenhum empate. Das seleções com 6 jogos ou mais em Copas, só eles e El Salvador perderam todos. Que fase! Em 2014, há 10 anos, o Canadá chegou a estar na posição 122 do ranking da FIFA. Sim, 122. Pra estar onde estão hoje, eles realmente tiveram um crescimento gigantesco. E depois do Canadá, a gente chega no Chile. E o Chile nunca tinha ganhado, até que conquistou 2 títulos seguidos em 2015 e 2016. Esse foi o maior auge deles. Só que mesmo com essas 2 taças, na verdade o Chile tem um histórico ruim na Copa América. Eles são literalmente o time com mais derrotas na história do torneio. Eles chegam para a Copa América de 2024 com um acumulado de 88 derrotas no total, quase o dobro de partidas perdidas que o Brasil. Pelo menos na Copa do Mundo, o Chile já foi mais longe do que muitos. Em 1962, eles sediaram o torneio e chegaram na semifinal. E mais que isso, chegaram nas semis depois de derrotar a atual campeã da Euro. Tiraram a União Soviética de leve viagem nas quartas. O Chile só não chegou na final porque nas semis acabou caindo contra o Brasil. Então não deu. Aí no jogo de terceiro lugar, também ganharam da Iugoslávia para terminar com a medalha de bronze. Eles voaram. Ah, e outro fato curioso, antes da gente partir pro próximo, é que nessa Copa América, o Chile tem o jogador mais velho do torneio. O goleiro Cláudio Bravo, que tá com 41 anos de idade. Agora, depois do Chile, a gente chega na Colômbia. E os colombianos já realizaram um feito que chocou todo mundo. Foram campeões da Copa América sem tomar nenhum gol. Sim, lá no ano de 2001, eles sediaram o torneio e fizeram a campanha mais impressionante que já vi. Na fase de grupos, eles ganharam os 3 jogos, marcando 5 gols, não sofrendo nenhum, e no mata-mata foram perfeitos. Ganharam do Peru por 3-0, de Honduras por 2-0, e na final contra o México, uma vitória de 1-0 para selar esse título perfeito. O goleiro deles, Oscar Córdoba, entrou para a história, o único a ganhar o título sem ser vazado.
E outro fato curioso é que para essa Copa América de 2024, a Colômbia é um dos times com menos jogadores de sua própria liga. Dos 26 convocados, 25 atuam fora da Colômbia. O único que atua na liga colombiana é o goleiro reserva, que provavelmente nem vai entrar em campo. E agora, depois da Colômbia, vamos para a próxima seleção, a Costa Rica, que vai jogar o torneio pela sexta vez. A última foi em 2016. Não jogam todo ano porque fazem parte da CONCACAF e não da Conmebol. Agora essa seleção da Costa Rica vai pro torneio com o elenco mais novo de todos. Entre todos os convocados, a idade média é de só 24 anos e meio. O mais velho tem só 33 anos e tem vários com 19, um de 18, de 20 e etc. Quase uma seleção olímpica. O Navas seria o mais velho, mas ele anunciou a aposentadoria da seleção e não vai disputar. Pois é. Mas mesmo que a Costa Rica tenha o elenco mais jovem no geral, o jogador mais novo não é deles, e sim do Equador. Pois é, muitos acham que o Endrick é o mais novo dessa Copa América, mas não é ele, e sim o equatoriano Kendry Páez. Esse cara é 9 meses mais novo que o Endrick, nasceu em 2007 e fez 17 esse ano ainda. E o cara é uma promessa gigante, ele joga de meio atacante e é uma joia do Independiente del Valle. Pra tu ver, contra o Palmeiras na Libertadores desse ano, ele chegou a fazer um gol e dar uma assistência. Quem sabe ele consiga ajudar o Equador a recuperar o seu saldo de gols. Sim, porque somando todas as campanhas de todos os times da história da Copa América, o Equador é o time com o pior saldo. Em toda a história, eles marcaram 134 gols na Copa América e sofreram 327. Isso dá um saldo negativo de menos 193. Que loucura! Não é à toa que em toda a história, o mais longe que o Equador chegou foi terminar em quarto lugar 2 vezes, mesmo tendo disputado 29 vezes o torneio. Enquanto que a seleção dos Estados Unidos também já terminou 2 vezes nessa mesma colocação. Foi quarto lugar em 95 e quarto lugar em 2016. Aí naquela de 2016, o seu melhor jogador foi o Clint Dempsey, que historicamente, junto do Landon Donovan, é o maior artilheiro da seleção com 57 gols. Mas nem o Dempsey nem o Donovan é o jogador com mais partidas pelos Estados Unidos. O cara com mais jogos pela seleção é um que já jogou no Vasco. Sim, o cara com mais jogos é o meia Kobe Jones, que acumulou 164 jogos com a seleção. Aí lá no começo da carreira, logo depois da Copa de 94, ele veio jogar no Vasco. Que coisa aleatória. Mas na época foi uma contratação badalada. Era um cara em ascensão, tá ligado? Só que ele acabou só jogando 4 jogos e logo alguns meses depois já foi pro Los Angeles Galaxy, onde ficou até o fim da carreira. Ele veio e já voltou. E agora, depois dos Estados Unidos, a gente chega na Jamaica, que disputa sua terceira Copa América. E uma coisa muito aleatória é que o treinador da Jamaica é um islandês. Ele vem da Islândia, um país pequeno com só 300 mil habitantes. E não é qualquer islandês. É simplesmente o cara que comandou a Islândia na Copa do Mundo de 2018 e foi co-treinador, junto com outro cara, na Eurocopa de 2016, quando fizeram aquela zebra gigante derrotando a Inglaterra. Pois é. Depois, esse cara chamado Hal Grimson foi treinar um time lá do Catar e agora tá na Jamaica. Vai tentar fazer outra zebra. E nas poucas vezes que jogou a Copa América, a Jamaica nunca foi longe. Agora na Copa Ouro da CONCACAF tem um histórico muito melhor. Já foram vices 2 vezes e terminaram em terceiro na última edição. E falando em Copa Ouro, o México é o maior campeão desse torneio. E também é a única seleção da CONCACAF a ganhar um torneio da FIFA. Lá em 99, eles foram campeões da Copa das Confederações, derrotando o Brasil na final por 4-3. Agora, na Copa do Mundo, eles têm um feito que poucos têm. Se classificam em sequência desde 1994. Isso são 8 Copas consecutivas classificando. E também são time da casa do próximo Mundial. Mas o México tem um recorde negativo. É o time que mais foi eliminado nas oitavas de final. Eles foram literalmente eliminados nas oitavas em todas as Copas, de 94 até 2018. Acredite! Até que em 2022 não queriam cair nas oitavas de novo e saíram logo na fase de grupos. Indo agora para a próxima seleção, a gente chega nele, no Panamá. E se o México já jogou várias Copas, o Panamá só jogou uma Copa do Mundo. E não deu muito certo. Terminaram como a pior seleção, tomaram até 6-1 da Inglaterra. A seleção deles não é muito boa, mas no futuro pode ser. Isso porque o Panamá foi campeão do torneio de Toulon, um torneio que reúne seleções sub-23. A base vem forte.
E aqui no Brasil a gente praticamente só assiste futebol, só joga futebol e etc. Agora no Panamá é diferente. O esporte mais famoso de lá é o beisebol. O futebol fica em segundo lugar, acredite. Indo agora para o próximo país, depois do Panamá, a gente chega no Paraguai. E cara, o Paraguai na Copa América sabe dar trabalho pro Brasil. Pra tu ter noção, até esse ano, a última vez que o Brasil ganhou do Paraguai no tempo normal numa Copa América, sem contar com pênaltis, foi há 23 anos atrás, na Copa América de 2001. De lá pra cá foram 5 partidas, onde o Brasil não ganhou nenhuma com bola rolando, 4 empates e 1 derrota. Pois é. E na Copa do Mundo, a última vez que o Paraguai disputou foi em 2010, onde por muito pouco não eliminou a Espanha. O Paraguai alcançou as quartas e contra a Espanha fez um jogo muito duro. Até fez o primeiro gol, mas foi anulado pelo juiz e também perdeu um pênalti, acredite. Aí a Espanha também perdeu um pênalti e o único gol do jogo foi um que a bola pegou na trave antes de entrar, perdendo por só 1-0, imagina. E agora, depois do Paraguai, a gente chega no Peru. E se antes a gente viu que a Costa Rica tinha o time mais novo dessa edição, o Peru tem o mais velho. Somando todos os jogadores, o elenco tem uma idade média de 29 anos, com vários tendo 30 anos ou mais. Quase metade da seleção tem 30 pra cima. O Paulo Guerreiro tem 40 anos e até o técnico deles, Jorge Fossati, é o treinador mais velho dessa Copa América. Ele tá no torneio com 71. É realmente uma seleção de veteranos. E depois do Peru, a gente chega numa das seleções mais tradicionais do futebol mundial, o Uruguai. Como vocês provavelmente já sabem, o Uruguai é bicampeão mundial, mas se tu olhar no escudo, vai ver que eles têm 4 estrelas. Mas por que isso? Bom, acontece que lá no passado, antes de existir a Copa do Mundo, o maior torneio de seleções era nas Olimpíadas. E o Uruguai foi medalha de ouro em futebol nas Olimpíadas de 1924 e 1928. O que na época era a maior conquista possível. Então por isso tem 2 estrelas a mais. E se tem uma seleção que leva a Copa América a sério, é o Uruguai. O Uruguai está na sua 46ª de 48 Copa Américas na história. Em mais de 100 anos de torneio, eles só deixaram de jogar 2 vezes. Não é à toa que compartilham com a Argentina o título de maior campeão com 15 títulos. E depois de uma seleção tão grande como o Uruguai, a gente chega no que pode ser considerada a pior da história do torneio, a Venezuela. Sem contar que em 2024, eles já jogaram o torneio 19 vezes, disputando um total de 70 jogos. E desses 70, sabe quantos que a Venezuela ganhou? 8. Eles só ganharam 11% de todas as partidas. Olha que maluquice! A sua primeira vitória em Copa América foi em 1967, quando jogaram pela primeira vez. Aí depois dessa, só foram vencer outro jogo em 2007. Ficaram 40 anos sem vencer. Que maluquice! Agora estão recuperando aos poucos. Já ganharam do Equador. Vamos ver como vão terminar. Mas e aí, qual que tu acha que vai ser o campeão dessa Copa América? Comenta aí embaixo. E dá uma olhada no último vídeo que eu postei. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!